Poderia Deus criar uma pedra tão pesada que ele não pudesse levantar? Ou talvez uma árvore tão alta na qual ele não pudesse subir? Perguntas como essas têm o poder de nos fazer pensar sobre a onipotência de Deus e muitas vezes podem até abalar a nossa fé. Felizmente, existem sim respostas para elas, mas antes a gente vai conversar um pouco sobre a onipotência de Deus. Bem, começando, o que é onipotência? Segundo o dicionário, onipotência corresponde a possuir autoridade ou poder absoluto e restrito, e também corresponde a uma pessoa algo que tudo pode. Ou seja, se Deus é onipotente, logo, ele pode tudo. Porém, é justamente aqui que entra a questão. Deus, ele é onipotente, sim, ele é onipotente, porém, ele é onipotente dentro de sua própria natureza. Pode parecer meio confuso agora, mas eu vou explicar melhor. Deus, ele pode tudo, tudo aquilo que vai estar dentro da natureza dele. Por exemplo, Deus não pode pecar, não pode mentir, não pode roubar e tudo mais. Por quê? Porque isso não corresponde à natureza divina dele. Então, como isso não está englobado dentro da natureza dele, logo é algo que ele não pode. Mas isso não diminui a onipotência dele, justamente porque essa onipotência se refere à natureza divina de Deus. Bem, sendo assim, a gente volta às perguntas iniciais. À primeira vista, elas até fazem algum sentido. Elas fazem bastante sentido pra gente, elas parecem bem lógicas. Mas se a gente for observar mais a fundo e for analisar essas questões, a gente vai ver que na realidade elas não têm lógica alguma. E isso pelo simples fato de que elas não pertencem ao mesmo plano que Deus. Como assim? Por exemplo, a gente não pode supor que Deus, sendo eterno e sendo infinito, poderia ser limitado por algo finito, por algo material, por algo passageiro. É quase como se nós pedíssemos para alguém desenhar um quadrado circular. Não tem como, é ilógico, não faz o menor sentido, porque uma coisa não participa da natureza da outra, elas não se chocam em nenhum momento, então não tem como uma interferir na outra. Logo, meras coisas materiais como árvores ou pedras ou qualquer coisa material não pode ser um empecilho para algo eterno. Não tem como, porque elas não fazem parte da mesma realidade. Elas não há intersecção, não há um ponto de intersecção entre esses dois mundos. Então, um mundo não pode simplesmente interferir no outro, porque isso seria simplesmente ilógico. Perguntas como essas só servem para nos fazer questionar o poder e a autoridade de Deus e para tentar limitar toda a grandiosidade de Deus meros, uma mera mente humana, um mero pensamento humano. Não tem como nós assumirmos que toda a grandiosidade, toda a infinidade, todo o poder de Deus pode ser posto em uma caixinha, pode corresponder àquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. A nossa mente humana nunca vai conseguir compreender toda a grandiosidade de Deus, por mais que nós tentemos imaginar, por mais que nós talvez consigamos em algum momento chegar perto de toda essa grandiosidade de Deus. Ela não representa nenhum por cento de tudo aquilo que ele pode, de tudo aquilo que ele é capaz. E nós temos que aceitar o fato de que a nossa mente não tem essa capacidade de compreender Deus, de que nós nunca vamos conseguir compreender Ele por completo, porque Ele é o que é e só. E essa é a maravilha de tudo, sabe? Deus nos mostrou para nós, mas Ele não se mostrou por completo, porque nós não conseguimos entender Ele por completo. Ele vai mostrando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos o quão grandioso Ele é e o quão pouco nós conhecemos dele. Ele não pode ser restringido à nossa realidade justamente porque ele foge a qualquer entendimento humano. A realidade dele não corresponde à nossa realidade. E nós, estando dentro dessa realidade, nunca iremos conseguir compreender por completo a outra, porque ele está fora de tudo aquilo que nós consideramos como normalidade, ou como possível, ou como lógico. E essa é justamente toda a beleza de Deus, porque nós, mesmo sendo filhos, ainda assim, nós percebemos que temos mais para descobrir e Ele quer se mostrar por completo por nós e nós nunca seremos saciados disso e nós sempre teremos mais para receber e mais para conhecer e mais para amar de Deus. E nós não podemos tentar
deixar essas perguntas abalarem a nossa fé, abalarem aquilo que a gente acredita, porque Deus não pode ser limitado. Ele não pode ser limitado por uma frase, por uma afirmação, por um espaço, porque ele é tudo e ele está em todas as coisas e ele controla tudo e nada foge ao controle dele. E essa é a maravilha de Deus, sabe? E nesses pontos nós temos que entender que a gente nunca vai conseguir explicar Deus, porque tá além da nossa capacidade. Só que isso não faz dele menos real, isso não faz dele menos poderoso, isso não faz dele menos presente. E, acima de tudo, isso não diminui todo o amor e toda a importância que ele dá a nós. Então, é justamente isso que a gente tem que ter em mente quando pensamos nessas questões, quando pensamos em Deus, sabe? Porque ele tá aqui para ser conhecido, mas ainda assim a gente não pode explicar toda a grandiosidade dele. Então, gente, é isso pro vídeo de hoje. Foi só uma pequena reflexão sobre umas coisas que às vezes caem na nossa frente assim, e a gente não consegue responder e talvez não consegue nem pensar e a gente fica tipo, ué. Mas a gente tem que sempre saber que Deus é a nossa direção para tudo e que Ele vai ser a resposta para tudo, mesmo que pareça não ter resposta. Então, que Deus abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.